Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite de terça-feira. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. E quero começar a fazer uma oração. Te peço que você feche seus olhos agora. Vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Deus, Tu és bom. A Sua bondade nos persegue dia e noite. E é a razão, Deus, de nós sermos consumidos. É a Sua misericórdia sobre nós, Senhor. Te apresentamos agora as nossas vidas, nos colocamos à Sua disposição diante do Teu altar. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e falhas, nossas transgressões. Nos perdoe, Senhor. Temos a compreensão que a Tua presença, ela é santa e ela merece total reverência. Ela merece total devoção, Senhor. Por isso nos apresentamos a Ti pedindo perdão. Te pedimos que agora o Senhor nos conduza, Senhor, segundo a Sua vontade. Ó Deus, a palavra vai dizer que o desejo de adorar vem de Ti mesmo. Por isso te pedimos que a adoração, Senhor, venha fluir, ó Deus, nas nossas vidas, produzida por Teu Espírito, para que possamos Te entregar uma adoração verdadeira, uma adoração quebrantada, sincera. Senhor, que aí dos céus o Senhor ouça-nos, o Senhor nos atenda, Senhor. O Senhor nos socorra, o Senhor nos conceda a Sua graça, a Sua visitação. Te peço por agora cada lar representado. Alcança cada família, Senhor. Alcança cada coração. Dissipa toda a preocupação excessiva, tudo aquilo que tem tomado o Teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Seja repreendido no nome de Jesus. Que a Tua presença, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, seja, Senhor, real em nós, na nossa casa, seja onde estivermos, seja o Senhor conosco, Pai. Te apresento agora, Senhor, este culto. Eu te peço, seja louvado o Seu nome, seja engrandecido. Receba, Senhor, aí dos céus. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero fazer a leitura da palavra que se encontra em Salmos 34, a partir do verso 17. Amém? Salmos 34, no seu verso 17 ao 19 nos diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Amém? É salmista declarando que aquele que clama ao Senhor é atendido. Que muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todos. É interessante entender o que é clamar. Clamar é falar em voz alta. Clamar é falar com maior veemência. Eu acredito que todos nós já passamos por um momento de tremenda angústia, qual nós clamamos, nós gritamos, expressamos o que está dentro do nosso coração. Eu vou lembrar dos discípulos no barco com Jesus. Quando a tempestade se altera, onde as ondas elas começam a bater no barco, começa a entrar a água no barco, os discípulos clamam por Jesus. Jesus estava dormindo e eles começam a gritar, a clamar por Jesus. E é dessa forma que eu quero que você entenda nessa noite. Diante de cenário difícil, dessa dificuldade, você pode clamar por quem pode te atender, pode te responder, pode vir com socorro, que é Jesus. Ele nos ouve, Ele nos atende. O salmista declara e nós entendemos na verdade da palavra. Nós acreditamos na veracidade da Bíblia. E ela diz que muitas são aflições do justo, mas Deus as livra de todos. O justo clama e Deus os ouve. Então creia que o seu clamor é atendido pelo Senhor. O Senhor não deixa de nos ouvir. Por isso, você pode nesta noite cantar esta canção dizendo: Senhor, eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, porque Tu estás comigo. A nossa segurança não está na política, a nossa segurança não está no nosso trabalho, a nossa segurança não está na força do nosso braço. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Ele vive e reina e está no controle e no domínio de todas as coisas. Por isso você possa depositar total confiança no Senhor, porque certamente se você ficar olhando para si mesmo, você vai se desesperar.
Se você olhar para as circunstâncias, assim como os discípulos olharam para o cenário que eles estavam, era de tristeza ali, era de aflição. A tempestade era tamanha, os ventos eram contrários. Mas quando eles olharam para a pessoa certa e clamaram por Jesus, todo o cenário foi transformado. Por isso, tire o foco do problema, tire o foco da dificuldade, tire o foco das preocupações e clame a Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Mestre, o vento balançou o meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Parece que você está sozinho, né? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Se lembre aí que estás logo aqui na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Lembre-se de uma coisa: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você está escondido em Deus, você pode descansar, porque há segurança, há providência, há livramento, há socorro. Aleluia! Em Deus nós podemos descansar. Aleluia! Aleluia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo aqui na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu
esse nome toda língua confessará. Jesus, se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Assim como os discípulos, ao perceber o milagre que o Senhor estava fazendo naquele cenário, eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu profetizo em nome de Jesus que você irá se admirar diante da mudança de cenário que será realizado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vai se dizer: houve crise, houve desemprego, mas a sua casa não sofrerá, aleluia. Não chegará sobre a sua casa. Você vai prosperar em tempos difíceis, em nome de Jesus. Você vai prosperar em meio à terra seca, aleluia. Você vai dizer: quem é esse? Quem é esse que não deixou ser atingida a minha casa? Quem é esse que não deixou o desemprego alcançar o meu lar? Quem é esse que não deixou de suprir as minhas necessidades? Você vai dizer: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele pode todas as coisas, e aqueles que nele confiam não são desamparados. Aqueles que nele esperam não são desamparados. Creia, aleluia. Haverá provisão de Deus sobre a sua casa. Alabaxei, canta alabaxei. Assim como Elias ali viveu provisão de Deus. Toda a terra estava passando por escassez. A palavra foi que durante 3 anos não choveria sobre a terra, haveria seca, e assim foi. Mas o profeta foi guardado por Deus. O profeta não deixou de ser cuidado por Deus. Houve água para o profeta. Os corvos serviram o profeta. Aleluia! Não importa de onde virá a provisão, mas Deus vai continuar te guardando e provendo as suas necessidades. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Deus não vai deixar faltar. Abaixei, candalabaixei. E ainda que acabe aí, Deus vai mandar provisão para você. Creia, Deus está cuidando de você. Continue clamando, continue confiando, continue elevando seus olhos para Ele. Aleluia. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, posso clamar. Eu acredito, Deus. Oh, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Saiba para quem expressar a sua dor. Chame pela pessoa certa, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse Deus Todo-Poderoso em que nós confiamos. Aleluia. Em que nós estamos firmes. Aleluia, Jesus. Em espírito. Aleluia. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorando, Senhor.
cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e
Amém. A paz dos seus irmãos, cumprimento a todos que estão em casa, conosco através dessa live, para a nossa aula de escola bíblica. Deus é bom, tem nos amado, sua misericórdia tem sido grandiosa para conosco. E eu te convido aí em casa você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 1. Nós vamos iniciar a leitura hoje a partir do verso de número 3. Glória a Deus. Para a nossa segunda aula, na semana passada, nós demos início a essa aula, apenas uma introdução, para a gente ficar ambientado acerca da carta aos Efésios. Nós aprendemos que o escritor foi Paulo, ele mesmo diz isso no primeiro verso da carta. Paulo era chamado por Deus, ele faz questão em mostrar que o ministério dele é algo de Deus, foi Deus quem o chamou, né? E Paulo, ele estava preso quando escreveu essa carta, preso em Roma, quando escreveu essa carta para os cristãos de Éfeso. Nós aprendemos também na semana passada que os motivos, alguns propósitos ou motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta, e nós abordamos até a questão da soberania. Paulo, ele apresenta a questão da soberania de Cristo Jesus sobre todas as coisas, que vai nortear toda essa carta. E aprendemos também que o caráter da carta é eclesiológica, ou seja, é uma carta de eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, Paulo, ele escreve essa carta especificamente para trabalhar questões da igreja, e ele vai trabalhar essas questões fundamentado em duas bases. A primeira, Cristo como cabeça da igreja, e a segunda, a igreja como corpo de Cristo Jesus. E isso que vai nortear toda a carta aos Efésios. Hoje, nós vamos iniciar a partir do verso 3 até o verso 14, 3 ao verso 14, e nós vamos trabalhar a lição de número 2, e nós estamos vendendo a lição, irmãos, temos anunciado isso aqui, tá? Você pode me procurar o irmão Eduardo, procurar a Letícia, tá? Nós estamos vendendo as lições, você pode comprar a lição para acompanhar em casa. Letícia também tem publicado nos grupos, né, onde você pode acessar e ter acesso a esse material, tá? Você pode entrar lá na internet, na página da internet, e ter acesso a esse material para acompanhar a aula de casa aí, acompanhando pela lição. Então, Efésios capítulo 3, verso 3, a seguir diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Aqui ainda Paulo está introduzindo, e nessa introdução aqui nós vamos aprender basicamente, tentar trabalhar basicamente 3 coisas. A nossa lição está dividida em 3 partes. Nós vamos falar sobre a nossa posição em Cristo. Nós iniciamos isso na semana passada, o fato de nós estarmos em Cristo, a nossa posição em Cristo. Nós vamos trabalhar também a importância de uma vida cristocêntrica nesse mundo, e a gente finaliza falando sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Paulo vai dar referências a isso nesse texto aqui que nós lemos. Quando trata a questão da nossa posição em Cristo, no louvor, quando Paulo inicia o louvor, ele inicia a partir do verso 3 como se fosse um cântico, né? A ideia aqui é de um maravilhoso tributo ao eterno Deus. Veja que o verso 3, Paulo inicia dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele inicia esse tópico aqui adorando a Deus, adorando a Deus. Eu costumo dizer, eu tenho notado isso, que o papel da Bíblia é nos conduzir em adoração a Deus. A Bíblia é um livro em que ela nos conduz a ver a grandeza de Deus e nos fazer dobrar os joelhos em adoração. Quando Paulo inicia aqui, ele diz: bendito o Deus e Pai, ele está adorando, bendizendo, fazendo um maravilhoso tributo ao Eterno. Trata-se basicamente de um hino teológico de gratidão. Quando a gente vai ver esse hino aqui, nós vamos notar coisas fundamentais, elementos fundamentais para a nossa fé, elementos fundamentais para a nossa fé. Nós vivemos em um período em que os louvores devem ser bastante examinados, né, para que nós venhamos adorar a Deus de verdade também com a letra dos louvores. E Paulo ele se preocupa com isso aqui por conta da estrutura do louvor em que ele cita aqui. Então a gente começa esse texto falando da adoração. Paulo adora a Deus, bendito o Deus e Pai. Isso é base para a nossa fé, adorar a Deus. Outra coisa que ele vai falar é sobre as bênçãos espirituais. Veja que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual.
O que ele quer dizer é que nada nos falta. E Pedro, ele cita isso, acho que na sua segunda carta, ou é capítulo 1 da primeira carta dele, ele diz de modo que nada nos falta. E Pedro cita, Paulo cita em Coríntios, porque as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, Paulo diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E é interessante que nesse texto aqui, ele vai dar a lista dessas bênçãos que Deus nos deu. Se a gente analisar em casa, aí com a sua Bíblia, você com a sua Bíblia aberta, no verso 4, o texto diz que Deus nos escolheu nele. Em outras versões diz, Deus nos elegeu nele. É uma bênção espiritual. Ou seja, Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Deus nos elegeu, ou Deus nos escolheu. Aí está aí no verso 4. No verso de número 5, ainda no verso 4, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele, e em amor. Agora o verso 5 diz assim, e nos predestinou. No verso 4, Deus nos escolheu. No verso 5, Deus nos predestinou para ele. Veja que no verso 4 ele faz a eleição para nós em Cristo. Ele escolhe Letícia em Cristo. Ele elege Mariana em Cristo. Mas no verso 5 ele diz, e ele nos predestinou para ele. Né? No verso de número 5, no verso de número 6, no verso 6 diz assim, o verso de número 6 diz, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em outras versões diz que ele nos tornou agradáveis em Cristo, ou seja, no verso 6, ele nos escolhe para a sua glória e ele nos torna agradáveis em Cristo Jesus. É importante isso? Por que, pastor, é importante? Porque em Efésios 2, Paulo vai falar da nossa condição sem Deus. E a nossa condição sem Deus é mortos em delitos e pecados, filhos da ira por causa da desobediência, filho da ira, praticamente decididos ao inferno. Era a nossa condição. Paulo relata isso no capítulo 2, mas aqui no capítulo 1, no verso de número 6, Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a ele no amado. Ou o que o texto quer dizer? Paulo está dizendo que se nós éramos alvos da ira de Deus, Deus agora nos tornou instrumento de graça, agradáveis diante dele. É bênção espiritual. Então no verso 4 Deus nos elege, no verso 5 Deus vai nos predestinar para ele, no verso 6 Deus nos faz agradáveis a ele, no verso 7 diz aí, você vai ver uma parte no verso 7 diz, no qual temos a redenção. Veja, Deus vai nos redimir, é bênção espiritual. No verso de número redenção, e ainda no verso 7, remissão. Quando a gente para a estudar a doutrina da salvação, a gente vai ver a importância desses termos, de redimir, que é salvar, né? De remir, que é pagar a nossa dívida. Nós vamos ver a importância disso aqui. No verso 8, o que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus nos apresenta o mistério da sua vontade. O que significa dizer? Deus nos apresenta o plano da salvação. Nós vamos falar mais disso aqui já, né? No verso de número 12, diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Que bênção, irmãos. Nada melhor do que ser instrumento da glória de Deus. Nada melhor do que ser instrumento para patrocinar o louvor de Deus. E Deus nos escolhe para nós sermos para louvor da sua glória. No verso de número 13, diz que nós fomos selados
com o Espírito Santo, selados. Nós vamos falar já o termo, entender o que significa ser selado pelo Espírito. E no verso 14, Paulo fala do penhor, o Espírito que é o penhor da nossa herança. Nós vamos entender já. Então, bênçãos espirituais, Deus nos deu grandes, toda sorte de bênçãos espirituais. Sim, porque Ele nos elegeu nele, Ele nos predestinou nele, Ele nos fez agradáveis para Ele em Cristo Jesus, né? Ele nos redimiu, Ele nos remiu, Ele nos apresentou o ministério, o plano da salvação, Ele nos fez para louvor da sua glória, Ele nos selou com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então você, meu irmão, você, minha irmã que está me assistindo, você é grandiosamente abençoado. O nosso problema hoje é que o que a gente tem por bênção, normalmente são questões materiais, né? Nós pensamos que bênção é isso. A bênção para nós é ter a casa, ou ter o carro, ou o casamento, ou uma série de outras coisas. Mas Paulo é completo em Cristo, porque ele sabe que em Jesus Deus deu a ele toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso significa no mundo espiritual. Quando a gente vai falar da nova posição em Cristo, né, como pessoas abençoadas espiritualmente, fala da nova condição e da nova condição. E o verso 3 diz assim: em Cristo, você tem isso aqui enquanto estiver em Cristo, você tem isso aqui enquanto for crente, você tem isso aqui enquanto confessar a fé cristã, em Cristo. É por isso que Paulo diz aqui, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, né? A vida de Cristo transforma a nossa vida. Então, quando a gente fala da nossa nova posição em Cristo, antes nós estávamos no mundo de pecado, mortos em delitos e pecado, estranhos ao concerto de Deus e das promessas, né? Inimigos de Deus por natureza, mas Deus nos fez agradáveis para Ele em Cristo Jesus e nos posicionou na pessoa de Cristo. Então isso muda a nossa vida, isso deve mudar a nossa forma de pensar. O nosso segundo tópico da lição aí vai falar sobre a vida cristocêntrica neste mundo. E isso é importante, porque nós estamos vivendo a pandemia, né? E está assolando praticamente o mundo todo. E normalmente tem vindo muitas perguntas para mim: pastor, por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Normalmente eu dou uma resposta, poderia falar uma série de coisas porque isso acontece, mas de modo muito básico, eu acredito que é porque nós vivemos, eu estou dizendo num geral, o mundo todo vive uma vida antropocêntrica. O homem é o centro, né? Depois do iluminismo para cá, né, veio essa miséria do naturalismo que não acredita em Deus e que o homem é o centro de tudo e que tudo se concentra no homem, né? Tudo converge para o homem, né? Tudo tem que contribuir a favor do ser humano, ou seja, o homem é o centro, e esse naturalismo tem tirado das pessoas a realidade de Deus, a verdade de Deus, né? Então o homem é o centro. Então essa lição é importante para a gente aprender, irmãos, que nós não somos o centro, né? O homem não é o centro da humanidade, não é. Você, querido, ou minha irmã, ou meu irmão, você não é o centro do cristianismo, você não é o centro da igreja. Às vezes a gente traz esse antropocentrismo para dentro da igreja, né? Parece que a gente quer vir para a igreja porque o pastor
pastor tem que olhar para nós, o tribo de Levi tem que cantar para nós, né? Tudo da igreja tem que convergir para nós, tem que olhar para nós. Nós somos o centro e todas as coisas têm que contornar ao nosso redor. Mas essa lição tira esse mito, afasta esse mito de nós, porque nós não somos o centro. O centro é Cristo Jesus. Ele é o centro, Ele é o primeiro, Ele é o único. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele está no início, no meio e no fim. Eu e você passa, mas Ele permanece Deus. Nós somos passageiros, nós caímos, nós pecamos, nós falhamos, mas Cristo não falha. Ele deve ser o centro da nossa vida. Então nós precisamos viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo esteja no centro. E Paulo, para dizer isso e falar isso, ele vai falar no verso 9, aí que nós lemos: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A palavra beneplácito nesse texto vai acontecer 2 vezes. Ela indica basicamente, beneplácito, indica basicamente que Deus faz aquilo que lhe convém fazer, né? Que lhe convém fazer. No verso de número 11 aí, diz que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Né? É por isso que Paulo diz lá: quem foi o seu conselheiro? Ninguém aconselhou Deus. Deus faz todas as coisas pelo conselho da sua vontade. A conselheira de Deus se chama a vontade dele, porque Deus é Deus, Ele é santo, Deus não erra. Então tudo que Deus decide fazer, Ele faz corretamente. Deus é justo em todas as suas obras, em todas as suas obras. E por mais que a gente pense que Deus poderia fazer diferente, ou que se está acontecendo Deus não é bom, é que a gente não entende a natureza por completa de Deus. Deus é santo e Ele faz tudo quanto lhe apraz, e Ele é justo em tudo quanto faz. Então o beneplácito fala disso. Deus faz tudo de acordo com o que lhe agrada fazer, e o que Ele faz é por amor e misericórdia. E no verso 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. O que ele quer dizer aqui, Paulo está dizendo, é que Deus apresenta à humanidade a economia de Deus. Eu usei esse termo no domingo. A economia de Deus fala da agenda de Deus ou do plano de Deus para a salvação. O termo economia não é usado só lá para quem trabalha com dinheiro, com economia, com números, não. Esse termo, basicamente, ele indica uma agenda, um plano, um projeto. Então, no projeto de Deus, na agenda de Deus, na economia de Deus, Deus já havia planejado, falei isso no domingo, que Cristo Jesus morreria pelos pecadores. Da última vez que o pastor Ivan pregou aqui, ele citou o texto de Hebreus, que Deus antes falou pelos profetas, mas a nós, nesses últimos tempos, Ele tem falado pelo Filho. O que Paulo quer dizer aqui? Ele está apresentando o ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestado no nosso meio, essa obra de salvação. Então, quando a gente pensa numa vida cristocêntrica, é necessário a gente entender a pessoa de Jesus Cristo, o plano de Deus para nos salvar em Cristo Jesus, que Ele planejou e enviou para nos salvar. Uma outra coisa aqui é a plenitude dos tempos. A gente vai ver no verso 10 aí, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo quer dizer aqui? A plenitude dos tempos fala daquele período em que todas as coisas vai estar exatamente do jeito que Deus quer.
né? Que todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra, estarão debaixo da soberania de Cristo Jesus. E Paulo chama isso de plenitude dos tempos. Hoje a gente vê que muita coisa está debaixo do senhorio de Cristo. Sim, a igreja é o corpo de Cristo Jesus, ele é a cabeça da igreja. Mas a gente sabe que muitas das coisas ainda acontecem em obediência ao diabo, em obediência ao poder das trevas, em obediência à velha natureza. Mas Paulo disse que quando chegar a plenitude dos tempos, que é o ápice da salvação, a gente aprende isso quando fala de salvação nos três tempos, e na salvação futura, que é quando os nossos corpos serão transformados, e todas as coisas serão transformadas, e tudo estará debaixo da soberania de Cristo Jesus. Então Paulo primeiro apresenta a vontade de Deus da nossa salvação em Cristo e a plenitude dos tempos. E isso aqui é muito bom, irmãos. Nós estamos vivendo um período aí que as pessoas perguntam: no que é que vai dar? O que é que vai acontecer? Será que esse coronavírus vai passar? Será que todas as coisas vão mudar? Será que tudo vai voltar ao normal? Será que quando o coronavírus acabar a gente já vai estar no céu? O que é que vai acontecer, pastor? A gente não consegue identificar passo a passo o que vai acontecer, porque Deus é quem sabe de todas as coisas, né? Ele diz em Atos capítulo 1, verso 7, né, que tudo é... Os tempos e as estações, nós não temos como saber dos tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então existem tempos, a plenitude do tempo, o dia e a hora, Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, e Jesus disse que não nos compete saber. Mas o que nós sabemos é que essa plenitude dos tempos chegará. Hoje a gente está vivendo, quem sabe, o tempo chamado tempo do coronavírus. Todo mundo dentro de casa, ninguém pode vir para a igreja, a pregação tem que ser pela live, o louvor tem que ser pela live, mas nós cremos na palavra de Deus e pela fé cremos que a plenitude dos tempos chegará, e na plenitude dos tempos não existirá coronavírus, não existirá turbulência, não existirá angústia, porque a vontade de Deus acontecerá de modo completo. E a salvação no seu ápice acontecerá. Então hoje a gente vive tempos difíceis? Vivemos, mas nós estamos caminhando. Esse período que vivemos hoje é um passo para a plenitude dos tempos, porque o plano de Deus está sendo concretizado, vai acontecer. As palavras de Deus, elas não caem por terra. E falando da vida cristocêntrica, né? Conhecendo o mistério da vontade da revelação, a revelação do mistério de Deus, que é a salvação em Cristo, a plenitude dos tempos, que é quando aquele período em que Deus vai estabelecer o seu reino de modo completo, e nós estamos caminhando a passos largos para lá. E nós temos, aí Paulo vai falar do louvor de sua glória, né? No verso de número 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Uma vida cristocêntrica adora a Deus. Isso é base. Isso é base. Se a sua vida não adora a Deus, é bom você rever o seu conceito de fé. Se a sua vida não adora a Deus, é bom você rever a sua visão de fé cristã e analisar se realmente Cristo é o centro na sua vida, porque quando Cristo é o centro na nossa vida, Paulo diz que a fim de sermos para louvor da sua glória. Então a nossa vida vai produzir o louvor a Deus, né? Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão o louvar e glorificar a Deus. Louvar e glorificar a Deus, esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E para a gente findar aqui o último tópico, nós temos agora, ele vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nós vamos trabalhar basicamente aqui o verso de número 13 e 14. E no 13 ele diz assim: em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A ideia de selo aqui, Paulo está usando uma linguagem lá dos tempos dele. O selo identificava propriedade, né? Quando Jesus morreu e colocaram a pedra na porta do túmulo, colocaram um selo romano para dizer que quem estava guardando aquele lugar ali era autoridade, né, de Roma, era um selo romano. Então o selo indicava a propriedade, né, de quem, que era propriedade de alguém, ou que se fosse uma carta, quem havia enviado, ou quem escreveu. E Paulo diz que o Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A presença do Espírito de Deus em nós é a única prova de que nós somos de Deus. É a única prova que nós somos de Deus. E é este selo, é esse Espírito que produz transformação em nós. Eu quero que você folheie a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, para a gente... acho que você estava em casa aí pensando, graças a Deus hoje ele não vai pedir versículo nenhum. Você se quebrou porque eu vou pedir uns 3. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Verso 11, ele diz assim. Ele diz assim. 1 Coríntios 6... Vamos a partir do verso 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, tais fostes, Paulo está dizendo fostes, mas vós vos lavastes. Aí ele diz assim, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está dizendo, antes vocês praticavam coisas erradas, mas agora, pelo Espírito de Deus, vocês foram santificados, vocês foram justificados, né? Vocês foram lavados, santificados, justificados pelo Espírito do nosso Deus. Então, o selo que é o Espírito de Deus na nossa vida, ele produz em nós santificação, caráter de salvo, caráter de salvo. Veja comigo em Romanos capítulo 8, Romanos 8, volta um pouquinho, Romanos 8, é um texto conhecido, Romanos 8, verso 9, Paulo diz assim, 8, 9, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que indica que você é de Deus é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. E como é que a gente sabe, pastor, que o Espírito de Deus está na nossa vida? Como é que a gente sabe? É quando eu sapateio? Não. É quando eu pulo? Não. Se bem quando o Espírito de Deus habita na vida da pessoa, normal, de vez em quando a pessoa pula, sapateia, não há problema. Mas o que é mesmo que o Espírito faz? Ele transforma a nossa vida. É isso que ele faz. Ele muda a nossa vida. Ele nos dá prazer em Deus. Ele dá em nós prazer pelas coisas de Deus. Ele nos conduz à oração. Ele nos conduz à leitura da palavra. Ele nos conduz a buscar mais e mais a Deus. Essa é a prova de que o Espírito de Deus habita em nós. Então, selo, eu creio, meu irmão, minha irmã, você foi selado por Deus com o seu Santo Espírito. Agora Paulo vai citar algo a mais, no verso 14 aí de Efésios, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Penhor.
A palavra penhor aqui, a melhor forma de traduzir penhor é como garantia, né? É garantia, ou seja, você dá a garantia de que vai voltar, né? Você dá, ou seja, o Espírito de Deus na nossa vida é a garantia de que Cristo um dia voltará para nos buscar. Ele é o penhor da nossa herança. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, Paulo vai falar também do selo e do penhor. Ele vai voltar. Cristo Jesus vai voltar. Eu já convido os meninos para louvar aqui. Cristo Jesus vai voltar. E Paulo termina o verso 14 falando disso. Por que isso é importante, pastor? É importante, irmãos, porque nesse período que nós estamos vivendo, nós devemos estar firmes na esperança da salvação, firmes na esperança de que Ele voltará. Jesus Cristo voltará. Nós estamos aqui, mas há algo dentro de nós que nos faz ansiar pela pátria celestial, nos faz ansiar. É o Espírito de Deus dentro de nós, como selo, como penhor, que nos faz clamar. Paulo diz: Abba, Pai. É Ele que fala a questão da paternidade espiritual. A nossa adoção é pelo Espírito de Deus. É Ele que diz que nós somos filhos de Deus. É Ele que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Mas é também pelo Espírito de Deus que nós oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero que em casa você adore. Paulo diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Vamos evitar, às vezes a gente quer viver ansioso, e às vezes a gente não nota. A ansiedade, de certo modo, é pecado. Por quê? Porque a ansiedade põe em dúvida o caráter de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Tem um escritor, pregador, John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. E Paulo diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Cristo deve ser o centro da nossa vida. A obra dele, a pessoa dele, a vida dele, a nossa vida para com ele deve ser para o louvor e honra da sua glória. E notarmos que nós somos selados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança, da promessa de que Cristo voltará. Ele voltará. Nós estamos adorando a Deus aqui hoje, mas um dia adoraremos a Ele na eternidade, porque o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
Nós queremos que o Senhor seja o centro. Seja o centro, Senhor. Seja tudo em nós, Senhor. Seja o merecedor de toda adoração, de todo louvor, Jesus. Oh Deus, que se apague as luzes que estão sobre os homens, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória. Apareça, cresça, receba toda a adoração que é destinada ao Teu nome. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Ao Teu nome toda a honra, toda a glória. É para a honra do Teu nome, Pai. É para a honra do Teu nome, Pai, que nós estamos aqui, Senhor. Para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome, Jesus. Seja tudo em nós, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Seja adorado, seja exaltado, Jesus. Oh. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, meu amado, meu desejado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. A tua presença me basta. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. O Senhor fez o que ninguém poderia fazer. O Teu amor nos constrange, Deus. Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça. Declare pra Ele: eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Nos voltemos a Ele, aleluia. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E Exu, é impossível falar o nome dele e não sentir. Aleluia, aleluia. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem um nome sobre todo nome. Aleluia.
Diante dele, todo domínio, aleluia, está em suas mãos. Diante dele, toda potestade, todo poder das trevas, aleluia, tem que bater em retirada diante de Jesus, diante de quem ele era, mano, diante dele a enfermidade tem que sair, a tristeza tem que ir embora, a depressão tem que ir embora. Nada pode resistir a este nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, e te conhecendo somos transformados, e te conhecendo somos transformados, de glória em glória, de glória em glória. Eu preciso, Senhor, te conhecer. Passeia, Pai, passeia nas casas agora, Jesus. Assim como quando o Senhor passeava nas ruas ali, Senhor, de Jerusalém, Rabaxê, canta Labaxê, oh, em Jericó, Ramanda Labaxê, Labai. Passeie, Senhor, porque por onde o Senhor passa, alguma coisa acontece. Aonde o Senhor passa, alguma coisa acontece. Eu creio, Pai. Entra, Rebaixei, nas casas agora, Senhor. Nós clamamos pelo seu nome. É o seu nome que clamamos. É por ti que clamamos. Dizemos nessa noite que queremos te conhecer, Senhor. Queremos te conhecer. Nos leva, Pai, a nos derramarmos, Senhor, em oração e súplica. Nos leva, Senhor, a mergulharmos na sua palavra, porque precisamos receber a revelação de quem tu és, por meio do teu Espírito, Senhor. É tempo de receber a revelação de quem ele é, assim como Pedro, aleluia, quando Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. O Espírito de Deus quer te revelar quem é Jesus. Quem é Jesus? Mas é diante de oração, é diante de entrega, é diante de se derramar, Abaxei, com humilhação, Rabaxei, com sinceridade, aleluia, Yeshua, Yeshua. De Jerusalém, filhas de Jerusalém, chama o amado, chame o desejado. Filhas de Jerusalém, filhas de Jerusalém, chama o amado, aquele que está vestido de glória e poder. Filhas de Jerusalém, Ramanda Labaxei, Numianda Bacanta Labaxei, chama o amado, chama o desejado. Filhas de Jerusalém, filhas de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Ele é aquele que se apresentou a João dizendo: não chores, não chores, não chores, Abaxei. Eu venci, eu venci, eu venci, Abaxei, João vai descrever ele de uma forma tão poderosa.
não conseguir descrever na sua essência, porque Ele está vislumbrado com quem está vendo. Ele vai dizer: os seus olhos são como chama de fogo. Há um brilho nos seus olhos sobrenatural. Há um brilho nos seus olhos que nada nesta terra pode se comparar. Mas para traduzir para mim e para você, Ele vai dizer que os seus olhos são como a chama de fogo. Ele vai dizer: o seu cabelo é branco como a lã pura. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Não é qualquer um que você está adorando, é o grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que quer se manifestar e se revelar para você, na sua intimidade, no profundo do seu coração. Só basta você abrir aí o seu coração e exaltar o nome dele, dizendo: Yeshua. Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco. Felizes estamos, pois o Senhor tem nos conservado, tem nos mantido vivos, graças a Ele já deu tudo certo. Nós louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Isaías capítulo 40, versículo 8, está escrito assim: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Ou seja, vai se cumprir o que está na palavra. E a palavra do Senhor nos promete vitória para aquele que persevera. Então permaneça fiel, permaneça firme, seja inabalável, porque Jesus está no barco. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E em breve estaremos todos juntos. Ou aqui ou lá na glória, mas estaremos todos juntos. Precisamos acreditar nisso. Que o Senhor te conceda uma noite abençoada. Lembrando, acompanhe sempre os cultos, né, pela internet, também esteja aí divulgando para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas também possam comer, né, da palavra do Senhor conosco, porque é um alimento espiritual. Nós vamos estar orando e encerrando o culto dessa noite. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de nos trazer aqui, juntamente com os teus filhos, ministério de louvor. Senhor, abençoe a todos, Senhor, que fazem parte diretamente e indiretamente dessa equipe, a tua igreja, a cada membro, a cada congregado, aqueles que estavam nos visitando com desejo de estar conosco, as famílias de perto e de longe. Esteja guardando a todos, Senhor, repreendendo todo o mal, e que a tua presença, Senhor, seja extensiva aos demais, Senhor, outros ministérios, independente da placa, independente do credo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, da liturgia de culto, que os pastores, as igrejas, Senhor, sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o nosso presidente, Senhor, o Senado, aqueles que regem a lei. Senhor, repreenda
todos os males. Eu creio, Senhor, que independente do homem, o Senhor rege, move corações, mas tudo irá acontecer conforme a tua vontade. Dá-nos a noite em paz, nos permita, Deus, deitar um sono do justo, Senhor, e acordar para um novo dia, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce e santo Espírito de Deus sejam com todos e assim permaneça para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração, um beijo no teu coração. Estou com muitas saudades, tá bom? Depois manda aí um salve para mim, tá bom? Lá sei lá, nas redes sociais, qual que você preferir, não tem muita coisa, mas o que tiver aí, eu gostaria de estar em contato com vocês. Às vezes não dá nem para a gente falar com todo mundo, mas em nome de Jesus Cristo, nós amamos vocês. Em breve eu creio que Deus estará mudando essa história em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe.